tudo bem? O objetivo da aula de hoje é retomar os principais conceitos de Sócrates e Platão. Bom, o primeiro item que eu quero conversar com vocês nessa revisão é sobre a transição entre um pensamento que é o pré-socrático, né, para o pensamento de Sócrates propriamente dito. E essa transição ela está ligada diretamente a uma passagem de um pensamento cosmológico para um pensamento antropológico. O que seria esse pensamento cosmológico? A grande característica, na verdade, do pensamento pré-socrático, que se refere à busca de entender, né, do entendimento, da compreensão sobre a natureza, sobre a arquê, ou ainda sobre a essência das coisas. Quando a gente fala aqui das coisas, a gente está pensando, na verdade, na natureza, né, em tudo o que existe. A filosofia nasce exatamente desse espanto, de perceber a vida na sua multiplicidade, no seu movimento, e querer entender o que gera essa vida, de onde veio essa vida. Já na filosofia de Sócrates, a gente tem esse deslocamento na chamada antropologia. Por quê? Porque a antropologia de Sócrates ela tem como perspectiva centralizar a reflexão e o objeto aí de reflexão no ser humano. Essa condição de pensar o ser humano como centro das coisas está justamente ligada agora a uma via de autoconhecimento e, além disso, uma busca racional por pensar as condições de verdade, de ética e de todas as coisas que dizem, né, respeito à realidade humana. Começando então agora, né, já nesse pensamento antropológico, antropocêntrico, né, pensando a filosofia de Sócrates nos seus principais conceitos que a gente vai revisar aqui, a começar pelo primeiro deles, a ironia, ok? O que seria esta ironia? Ironia para Sócrates é um recurso que ele vale-se nos seus diálogos para desmontar a perspectiva de verdade que as pessoas achavam que tinham, né? Para, na verdade, explicitar a ignorância dessas pessoas, porque se de um lado elas achavam que sabiam tudo, de outro lado Sócrates mostrou e mostrava por meio dessa ironia, que era justamente esse diálogo, né, expondo a ignorância das pessoas, que o conhecimento que elas tinham se reduzia a doxa. E se é doxa, o objetivo é justamente permitir a passagem para uma episteme. Essa ideia de episteme tem a ver com esse conhecimento aprofundado, reflexivo, justamente objetivo, né, da filosofia, por exemplo, de Sócrates e depois também de Platão e de vários outros pensadores, né? Então, a busca pela episteme. Feito nessa primeira passagem da ironia, vale pensar que o objetivo da ironia não é só explicitar a ignorância no sentido gratuito, como se fosse ridicularizar as pessoas. O objetivo da ironia é pensar, na verdade, mostrar, né, na verdade, para a pessoa que, se ela achava que detinha o conhecimento a respeito de algo, o nível desse conhecimento é extremamente superficial. E é dali, né, que ela partiria para, por exemplo, uma busca muito mais aprofundada do conhecimento. Essa busca, vale mencionar aqui, né, a gente está se tratando agora, tratando de um segundo conceito do autor, que é a maêutica, ok? Essa ideia de maêutica, a maêutica, na verdade, ela tem a ver com essa extração de uma reflexão de dentro de nós mesmos, né? Então, maêutica é uma ideia de parto, né, de extração, de tirar de dentro de si, e claro, de onde que sai essa ideia extraída de dentro, né? De reminiscência, da reminiscência, é um movimento, né, de anamnese. A reminiscência eu vou deixar para falar um pouquinho mais à frente, mas a gente já trata dela também, né? E se é um processo de extração de dentro de nós essa verdade, então ela é um caminho dialético, ok? O que seria essa dialética que está pontuada aqui? Dialética é o processo em que o conhecimento não se esgota, mas ele é encontrado numa certa medida, e uma vez que ele é encontrado, ele passa a se ver, né, como aquele que tem seus limites e, portanto, deve ser superado. Então, é a ideia de um movimento
né? Dialética remete a um movimento, e é um movimento exatamente de aprofundamento e de uma busca, né, epistemológica da verdade, ok? Bom, se Sócrates tem, né, essas discussões, claro que elas têm como pano de fundo toda a percepção de que conhecer e fazer filosofia é uma questão da virtude, é um caminho virtuoso. Por que fazer filosofia, por exemplo, é uma questão de virtude? Virtude porque o conhecimento nos faz melhor, né? O conhecimento, na verdade, liberta a nossa alma. E uma vez que a gente conhece, automaticamente, na perspectiva de Sócrates, a gente se torna melhor, ok? Por outro lado, né, há toda uma discussão se o conhecimento é que de fato nos faz melhores ou, na perspectiva de Glauco, se a gente precisa de controle externo e que talvez a gente não seja tão bom assim. Essa é uma discussão que, claro, a gente já fez e o objetivo aqui é retomá-la, mas que remete a toda essa questão do que seria a ética na filosofia de Sócrates, nosso último verbete aí desse quase que dicionário de conceitos do autor, ok? E aí, o seu principal discípulo, né, Platão, trouxe a continuidade de todos esses pensamentos e para isso a gente também vai ponderar aqui alguns deles, ok? Revisar, na verdade, né? Vou começar pela distinção aqui entre mundo sensível, então essa ideia de mundo sensível do mundo inteligível, ok? Então, essa diferenciação entre mundo sensível e mundo inteligível. E claro, né, começando então com o mundo sensível. Mundo sensível tem a ver com o mundo do jeito que a gente o percebe por meio dos nossos sentidos, ok? Quando a gente fala sentidos, aqui a gente está falando, né, da visão, da audição, do tato, né, do paladar, enfim, a gente está pensando no jeito que, a partir do nosso corpo, né, a gente consegue perceber a realidade. Esse jeito de percepção da realidade é limitado para Platão, porque ele diz respeito só à apreensão de algo que é a aparência, ok? O que é essa aparência? É uma representação de algo que no conceito é muito maior. E para falar de conceito, eu parto agora, né, para o chamado mundo inteligível, ok? Então, esse nosso segundo conceito aqui de Platão, de mundo inteligível, é exatamente essa ideia, esse conceito que é superior ao mundo sensível, porque ele supera as particularidades, os detalhes, né, ou, enfim, aquilo que a matéria permite ali condensar, né, na sua existência, porque o conceito ele não está preso a essas particularidades. Então, o mundo inteligível é também chamado de mundo das ideias, o mundo que o filósofo deveria buscar. O mundo, né, cuja metáfora ali do mito da caverna, que a gente também viu, né, refletia sobre a condição de dentro da caverna e fora da caverna. E essa condição de dentro e fora da caverna, mais uma vez, é um outro jeito de se reportar a essa teoria dos dois mundos, né? Bom, se existe uma realidade fora da caverna, ou seja, uma realidade só do pensamento, desprendida, por exemplo, né, dessas condições suscetíveis à mudança ou às percepções, essa busca filosófica, né, ao querer entender isso e buscar isso, vai esbarrar aqui numa condição que é aquela da maiêutica, que é justamente a reminiscência, ou seja, de onde vem esse conhecimento? Se o mundo sensível, eu sei que o conhecimento vem da percepção dos meus sentidos. Então, se eu vejo algo, né, então nesse mundo sensível, é basicamente o conhecimento que me é possível a partir daquilo que eu vi. E assim por diante em relação aos outros sentidos. Mas do mundo inteligível, de onde vem o meu conhecimento? E é justamente dessa pergunta que a resposta de Platão vai esbarrar aqui num conceito que é o de reminiscência. A ideia de reminiscência é justamente, né, a crença de que a alma, por ser imortal, em algum momento ela trazia, né, ela contemplou, na verdade, toda a verdade e ela ficou junto, né, ela participou desse plano, né, ideal em que a verdade era possível de todas as coisas. Entretanto, ao encarnar-se em um corpo, essa alma se esquece. E aí, a partir desse esquecimento, fazer filosofia é
romper essa barreira, né, da perda dessa memória da alma, para que o conhecimento seja novamente possível. É um caminho de libertação da alma. E uma discussão que, a partir desse processo de libertação, Platão se vale bastante para falar sobre a reminiscência, e que serve também para a gente, né, para pensar sobre essa condição, é, por exemplo, a questão da estética. Estética é porque há um diálogo, né, entre, por exemplo, na verdade são vários, mas aqui mencionando, né, por exemplo, entre Sócrates e Hípias, inclusive a gente já tem aula sobre isso, né, em que há uma discussão a respeito do belo, e claro que dessa discussão há desdobramentos aí, uma especificidade de pelo menos como o autor compreende a estética, né? Então, pensando a estética pela via do conhecimento inteligível, é o pensamento a respeito do conceito do belo. Dá para chegar na absoluta certeza e verdade do que é esse conceito de belo? Não, porque o nosso corpo, porque funciona a partir dos sentidos, tem os seus limites. E por mais que a razão procure se libertar desse corpo, ainda assim, essa libertação vai ser bastante limitada, né? Por outro lado, o conhecimento inteligível, né, ele, enfim, remete a um problema filosófico, né, que tem a ver então com a contemplação do belo, enquanto, né, no mundo sensível a contemplação do belo se restringe à observação da aparência de coisas belas e não necessariamente do que é belo. E aí, por que se restringe à aparência das coisas? Na verdade, assume aqui um segundo grau de verdade. Esse segundo grau tem a ver porque o belo observado a partir dos sentidos, ele é simplesmente a observação da aparência das coisas, né? O que distancia a reflexão ideal. E se é a reflexão a respeito da aparência, um artista que, por exemplo, reproduz essa aparência, seja por meio de uma pintura, ou ainda que reproduz por meio do diálogo, do discurso, de uma narrativa, como por exemplo o caso dos poetas, eles elevam, né, ou eles decaem, na verdade, com essa condição de verdade, para um terceiro grau. Por quê? A observação da realidade já é o segundo grau da verdade, porque é carregada dos seus limites, né, pensando a questão dos sentidos, mas esse terceiro grau ele se refere ao fato de ser uma cópia dessa realidade que já é uma espécie de reflexo daquilo que é maior e, né, seria, portanto, os conceitos. Então, é justamente por isso que Platão considera que a observação do mundo sensível já nos distancia da verdade e a arte nos distancia mais ainda. Lembrando, a arte na perspectiva da cópia da realidade e não ideias de arte contemporânea, artes críticas ou, né, que também nos levam à reflexão. E desses artistas ainda há uma espécie de acréscimo nesse distanciamento, porque, de um lado, a pintura produz simulacros, ou seja, uma representação estática daquilo que é o mundo sensível, né? Então, quando você faz uma pintura de algo, na verdade você está representando isso que tem movimento, né? Por exemplo, um cavalo, e aí, mediante toda essa possibilidade de movimento, a pintura é uma coisa estática, quer dizer, você já criou aí uma limitação e já reduziu a quantidade de informações que no plano sensível, ainda não sendo ideal, mas pelo menos você tinha, né? Agora na pintura você não tem. Então o simulacro já é um declínio disso. E no caso do poema, né, por apelar para a emoção e não só utilizar a razão a todo momento, né? E aí, mediante essas condições aí, né, de paixões, Platão acredita que há ainda mais um distanciamento de uma reflexão filosófica e um distanciamento, portanto, maior ainda da própria verdade. Então, aqui a intenção, né, era listar alguns dos principais conceitos desses autores para justamente nos auxiliar na anamnese, ou ainda, né, na rememoração de tudo isso.